aula ou conferência, seja lá o que você queira chamar, é sobre a interpretação do pensamento socrático nos tempos de hoje. Então, primeiro que nós vamos alicerçar aqui é o ponto do quem foi Sócrates e o que foi o pensamento dele. Depois disso, nós vamos tentar fazer como eu posso falar, uma relação casual, uma alusão mental de verificar como aplicar o pensamento de Sócrates hoje. Então é como se fosse o seguinte: e se Sócrates estivesse hoje, o que aconteceria? A quem ele incomodaria e como se daria o seu processo de difusão do conhecimento a partir das ferramentas que nós temos no mundo contemporâneo. Então vamos lá. Ó. Então a pergunta 1 seria quem foi Sócrates. Então, o primeiro ponto para definir quem foi Sócrates é mostrar como essa figura surgiu na história do pensamento, principalmente no que concerne à história do pensamento ocidental. Então o que acontece? Sócrates surge como um grande florescer da Grécia Antiga, principalmente da Grécia no período clássico. Anterior a Sócrates, nós temos um período grego chamado de período arcaico. Então, o período arcaico grego se fundamenta quando a Grécia passa a, de alguma maneira, dominar algumas técnicas, principalmente o alfabeto, o domínio da escrita, o domínio da economia a partir da moeda e as navegações gregas. Então, no período arcaico, houve um certo aflorescimento da cultura grega no ponto de que eles começaram a utilizar o raciocínio para mensurar as coisas. Então, se antes a economia era voltada mais para uma economia agrária, a economia agrária ainda continua a existir, mas continua a existir a partir de um valor simbólico, de um valor monetário, que é a moeda. Se você for perceber, a moeda tem um valor muito abstrato, né? Porque você coloca um valor em um objeto. Então, quando aconteceu isso, o povo grego começou a construir as embarcações e houve um certo contato entre os povos gregos com os outros povos, principalmente os mesopotâmicos e babilônicos. Então, quando os gregos inserem em sua cultura a cultura babilônica e a cultura egípcia, eles trazem para si dois aspectos importantes, né, da elucidação racional. Primeiro, compreender cosmológico através da astronomia e também um certo parecer muito importante, lógico e abstrato, que é a matemática. Então, olha, então você percebe que o aflorescer da filosofia grega nasce com três condições primárias aí, né? O domínio do alfabeto, a abstração da moeda e esse contato cultural que houve entre os povos babilônicos e os povos egípcios, favorecendo assim a interpretação racional do funcionamento do cosmos e do funcionamento das relações de casualidade, principalmente estabelecida através dos números, né? Quando você quantifica as coisas, você consegue compreender melhor o que ocorre na realidade. Então, esse período em específico foi chamado de período arcaico. Como no período arcaico a relação se estava ainda estabelecida pelo que é natural, porque você percebe por que a moeda nasce. A moeda nasce a partir do momento que você tenta quantificar algo. Então você quantifica algo, que algo é esse? É algo natural. Então toda a filosofia, todo o sistema de pensamento na filosofia arcaica nasce com a tentativa do homem entender e compreender aquilo que está em sua volta. Seja através do cosmos, ou seja, através de uma certa astronomia, seja a partir de coisas realmente que você consegue visualizar. Então esse tipo de filosofia no período arcaico é marcado pelo nome chamado de filosofia da physis, que é uma filosofia voltada para compreender a física. Então no período arcaico, de maneira bem simples, não existia uma separação entre filosofia e física. Nessa época tudo era a mesma coisa.
Então, quando se passou de período arcaico para período clássico, aí houve um modo de pensar diferente no modo de operação, no modo como as operações gregas funcionavam, no seguinte critério. No período arcaico ainda era dominante uma certa aristocracia rural. Com o passar do tempo, essa aristocracia caiu e os comerciantes, assim como os artesãos, outras classes sociais começaram a ascender. Então foi necessário essa fragmentação do poder. A partir do momento que existe uma fragmentação do poder, onde não existe mais um núcleo central aristocrático de domínio, o poder é dividido agora para o povo. E esse poder dividido para o povo é chamado de democracia. Então, já no período clássico grego, a democracia começa a surgir, e a democracia justamente, se você for analisar o sentido epistemológico da palavra, democracia significa governo para o povo. Então, como existiu então a repartição de poder, antes o poder era aristocrático e passa a ser um poder para o povo agora tem um total poder, uma total responsabilidade para a cidade. Nessa conjuntura nós estamos tratando aqui de uma cidade principal da Grécia Antiga, chamada de Atenas. Então cabia agora os cidadãos, não mais a um grupo aristocrata, cabia agora ao cidadão a elaborar coisas sobre a vivência social, sobre o melhor bem viver do cosmos. Então perceba, para você viver bem, você precisa agora de duas coisas, né? Para viver bem, você precisaria ter um bom contato com as pessoas que estavam à sua próxima, e esse bom contato é daí que nasce a política, né? A política vem de polis, né? Polis vem de cidade, então a política nasce junto com a democracia. A política e democracia, nesse caso, estão bem alinhadas, porque a política estaria para o bem viver da polis. E o bem viver da polis, existe uma unidade fundamental da polis, que seria o cidadão, o indivíduo. Então, a partir do momento que, na Grécia, no período clássico, se tem a preocupação com o indivíduo e com o bem-estar do indivíduo frente à sua conjuntura social, é que surgem os profissionais que vão fazer esse debate acontecer. E esses profissionais são chamados de sofistas. Então, o que eram os sofistas? Os sofistas, basicamente, eram pessoas que faziam esses debates, ou pessoas que ensinavam a arte do falar. Então, imagine o seguinte, imagine que várias pessoas quisessem saber sobre o funcionamento da cidade. As pessoas precisavam debater. E esse debate precisaria de você compreender bem a realidade, mas também falar bem. Então, esses sofistas, na época, eram caracterizados como especialistas do saber. O que é especialista do saber? São pessoas que pensam ou dizem que sabem, e elas tentam, de alguma maneira, ministrar o conhecimento para que a coisa fique mais tangível para o público. Então vamos supor mais ou menos o seguinte, se fosse no tempo de hoje, vamos supor que fosse no tempo de hoje, e que você quisesse opinar coisas sobre o Brasil. Aí você percebe que não tem uma retórica, uma fala muito bem elaborada. Aí o que você faz? Você recorreria a uma pessoa que subtende, sabe mais que você, ou você paga a pessoa para lhe ensinar, ou você pagaria para a pessoa falar por você. Então isso daí seria, nesse caso, um sofista, né? É um especialista do saber. Só que o sofista, ele não estava muito preocupado com a coisa, ele não estava muito preocupado com a verdade. A preocupação do sofista era a seguinte: era fazer com que você defendesse o seu discurso bem no ponto de vista lógico. Mas nesse caso a lógica não está para a verdade, a lógica está para uma estruturação metodológica do pensamento. Porque para o sofista ele dizia o seguinte: olha, a verdade depende de quem fala e depende também de quem escuta. Então o que existe nesse caso para o sofista é uma espécie de relativização do conhecimento.
Então, o que é a relativização do conhecimento? É a não existência de uma verdade absoluta, onde cada ser, tanto aquele que fala, tanto aquele que escuta, interpreta a realidade do seu modo, e essa interpretação a seu modo é que para o sofista é determinada como verdade. Então, nesse meio termo aí, surge uma figura muito importante, que é uma figura chamada Sócrates, né? Na história da filosofia ocidental, o Sócrates surge como um grande expoente. Ele surge como um grande expoente porque ele vai ser um divisor de águas. Em qual ponto? Porque o Sócrates vai se preocupar com uma coisa, com o homem, com o ser humano. E quando o Sócrates se preocupa com o ser humano, se nasce na filosofia o período chamado de antropológico. Então nós temos aí o pensamento antropológico em que temos grande influência com Sócrates, porque o real questionamento agora é sobre o homem. Então quando você coloca o valor no homem, você está relacionando tudo aquilo que o homem pode fazer, principalmente o bem viver consigo mesmo e com o outro. Então Sócrates vai perguntar o seguinte, mas para o bem viver, o homem não tem que saber o que é a verdade? Então, se para o bem viver o homem tem que saber o que é a verdade, nisso o Sócrates entra em total conflito com as figuras da época dos sofistas, né? Então, já nesse período antropológico, existe então um debate muito ferrenho entre sofistas e Sócrates. Por quê? De um lado, os sofistas diziam que não existia uma verdade absoluta a ser tocada, a ser alcançada, porque a verdade dependia do sujeito. E por outro lado, nós tínhamos a figura de Sócrates, que dizia que é possível sim se chegar à verdade por meio do conhecimento. Então, essa verdade de Sócrates, ele vai chamar de epistemologia. Então, toda vez que você escutar a palavra epistemologia, você vai se determinar ao conhecimento verdadeiro. Então, o Sócrates, podemos dizer assim, surge como uma espécie de desabrochar, abre aspas, fecha aspas, do conhecimento em busca da verdade. Porque ele realmente vai querer saber o seguinte: se para o homem viver bem, é necessário que ele saiba aquilo que é verdade. Saiba realmente a fonte dessa verdade e principalmente de como chegar até ela. Então, o Sócrates aí surge com essa preocupação. O que é a verdade? Como se chegar à verdade e onde ela está. Certo? Então, esse é o ponto aí em que Sócrates vai se alicerçar a sua preocupação. Então, para Sócrates, olha, o que os sofistas faziam era uma coisa muito negativa. Por quê? Porque para Sócrates o que o sofista fazia era uma certa impressão do que a realidade era composta. Por quê? Se cada um analisava a realidade de uma forma diferente, para o sofista existiam então várias verdades, o ser humano estaria preso então numa coisa que Sócrates falou de opinião. E opinião, existe um nome técnico para opinião, para a filosofia, que se chama doxa. Então, para Sócrates, nesse caso, interpretar o mundo como os sofistas interpretavam era fazer com que o ser humano ficasse preso à opinião, a meros discursos. Então imagine que cada um, vamos supor o seguinte, vamos trazer isso para um momento atual, vamos supor que você vai participar de um debate sobre o questionamento do funcionamento da sua cidade, e que cada um falasse uma coisa, a sua opinião, e você começa a ficar perdido. Você ia ficar perdido porque seriam vários discursos, né? São vários discursos e você realmente quisesse se preocupar o seguinte: mas espera aí, desses discursos todos, qual desses realmente é a verdade? Será que a verdade nesse caso é aquele que mais fala bem? Ou a verdade está intimamente ligado com a estrutura do funcionamento universal, com a estrutura do funcionamento do pensamento?
Aí você pode ter essa dúvida, né? Sócrates lançou essa dúvida e ele lançou um método conhecido como método socrático para se alcançar a verdade. Então, o método socrático para se alcançar a verdade, ou seja, se libertar das opiniões da doxa e alcançar o conhecimento verdadeiro, são fundamentados em 3 pontos. Esses pontos são o seguinte, ó, maiêutica, ironia e dialética. Então, o que acontece? Então, o método socrático para se alcançar a episteme, ou seja, o conhecimento verdadeiro, se baseia em 2 pontos. Primeiro, a maiêutica. O que é a maiêutica? A maiêutica nada mais é que dar luz a uma ideia. Então, a maiêutica significa dar luz a uma ideia, e para dar luz mesmo, nesse caso, nós estamos utilizando o dar luz em relação àquele parto. Dar luz é nascer, o parto. Então, para você para ter um nascimento, você tem que ter uma certa dificuldade. Não se nasce ao acaso, se nasce a partir de fundamentações, se nasce a partir de processos. Então, para Sócrates, o pensamento verdadeiro se estabelece quando você tem uma certa imposição individual forte para realmente estruturar todo o seu pensamento. É assim que o nascimento ocorre, né? Através de uma estruturação temporal de algo que se evolui. Então, para Sócrates, é assim que nasce um pensamento que é dado como verdadeiro, a partir de passos, né? A partir de uma certa compreensão, a partir de uma evolução de um pensamento menor, a partir do pensamento menor até um pensamento superior, que é chamado de verdade. E isso se dá a partir de um momento em que o ser humano vai gastando uma certa energia vital para que isso aconteça. E a partir dessa energia vital existe um certo desprendimento, e aí é que nasce a verdade. Então, para Sócrates não é um mero diálogo, um mero discurso que você vai chegar à verdade, e sim da compreensão da realidade. Você compreende a realidade, examina, pensa, trabalha um pouco sobre aquilo, e a partir daí você chega à episteme. Um outro ponto que Sócrates tem seria a ironia. O que é a ironia socrática? A ironia socrática se dá no seguinte critério. O Sócrates, quando chegava para uma pessoa, ele gostava de ouvir o que a pessoa tinha a dizer. Porque para ele nada sabia. Então, a partir do momento que nada se sabe, você pode chegar em algum lugar. É aquela história, né? Você só aprende aquilo que você não sabe. Aquilo que você não sabe, aquilo que você já sabe, você descarta. Então Sócrates, para chegar a qualquer relação de verdade, ele dizia o seguinte, olha, eu não sei sobre isso. Então, a partir do momento que eu não sei, eu vou em busca de respostas, né? E as respostas que ele fazia era justamente dos discursos dos sofistas. Então, os sofistas começavam a elucidar coisas sobre o mundo, e ele chegava lá e questionava, mas isso que você está falando mesmo tem um cunho de verdade? Isso que você está falando é verdadeiro? Aí o que ele percebeu é o seguinte, ó, que à medida em que ele ia perguntando, afirmando que não sabia, né? À medida que ele ia perguntando, as pessoas que diziam que estavam falando a verdade entravam em contradição. Por que entrava em contradição? Porque para essa galera, para os sofistas, o que estava diante da verdade era aquilo que eles interpretavam, e não o que acontecia de forma factual, de forma concreta. É simplesmente aquilo que eles achavam ser. Então, esse pessoal entrava em confusão. Aí Sócrates chegava e dizia bem assim, ó, vocês dizem saber, mas a interpretação que vocês têm entrou em contradição. Como é possível o saber e a contradição estar lado a lado? Então, esse aí foi a grande sacada que Sócrates teve, né? Como uma pessoa pode estar falando a verdade
se em seu discurso existe contradições, se em seu discurso existe um não estabelecimento relacional entre o que foi dito e aquilo que é verdadeiro. Então, a partir desse ponto aí, que Sócrates teve um grande desabrochar no pensamento racional. Então, aliado ao pensamento socrático, nós temos a maiêutica e nós temos também a ironia. Aliado à ironia, nós temos também, no método socrático, a dialética. O que é a dialética, então? Esse dia aí vem de dois, e lética vem de conceitos. Então, a dialética socrática nasce o seguinte: para Sócrates verificar se uma coisa é ou não verdadeira, o que ele fazia era o seguinte: olha, me dê aí um certo conceito sobre a luz. Aí a pessoa ia lá e dava um conceito. Outra pessoa dava outro. Aí ele pegava o seguinte, olha, pegava esses conceitos, analisava um a um, jogava um conceito ao outro e só saía como uma síntese verdadeira, aquilo que se baseasse através desses dois choques. Então perceba que para se chegar nesse caso à verdade para Sócrates, eu teria que ter um conjunto de diálogos, e a partir do momento que eu tivesse um conjunto de diálogos, um conjunto de conceitos, eu iria estabelecer agora o que era verdadeiro. Então, para Sócrates, você não poderia chegar simplesmente com a conversa e pronto, essa conversa não seria questionada. Não, não é bem assim. Vamos passar isso que você falou pelo critério da dialética. Vamos pegar esse conceito que você elucidou, chocar com o outro e verificar se isso tem ou não aplicação real. Então, o método socrático é baseado nesses três critérios que eu falei, que eu expliquei há pouco tempo, que seria a ironia, a maiêutica e a dialética. Então, olha, Sócrates foi um grande revolucionador. E quando nós falamos de revolução, nós estamos falando de uma elevação de um sistema de pensamento, ou uma elevação de sistema filosófico. E toda vez que ocorre uma revolução de um sistema de pensamento, há, de alguma maneira, uma certa inércia do sistema filosófico anterior. Então existiu na época de Sócrates uma certa inércia do pensamento dele. E ele foi condenado justamente por isso. Então a condenação de Sócrates nesse caso ocorreu porque ele de alguma maneira quebrou com establishment. O que é establishment? A estrutura de pensamento do seu tempo. Porque enquanto os outros estavam preocupados em defender os seus interesses, Sócrates surge na Grécia Antiga, no ápice da democracia ateniense, como o responsável por realmente fazer as pessoas buscarem aquilo que de fato é verdade através da episteme. Então, as acusações de Sócrates que foram dadas para eles foram basicamente três. Então, a primeira acusação que fizeram a Sócrates foi o seguinte: perturbação da ordem pública. Essa foi a primeira acusação de Sócrates. A segunda acusação foi o seguinte: corromper a juventude. E a terceira acusação a Sócrates foi a seguinte: não acreditar nos deuses da cidade. No caso, o ateísmo. Então, a acusação de Sócrates foram três, né? Então, Sócrates foi acusado de três coisas, mas essas acusações que fizeram de Sócrates foi, na verdade, uma espécie de resistência que o sistema filosófico, o sistema de pensamento vigente tinha com ele. Então, para de alguma maneira impedir com que Sócrates realizasse o seu sistema filosófico, o sistema do estabelecimento vigente criou essas três linhas de acusações em que Sócrates rompe muito bem com essas três linhas de acusação em seus diálogos.
Então existe um livro muito magnífico que é a Apologia de Sócrates por Platão, em que o Platão descreve muito bem como foi a condenação de Sócrates e a sua defesa. E Sócrates contra essas acusações que fizeram dele, ele simplesmente lança 3 argumentos principais. Ele lança o seguinte: olha, vocês estão me acusando de perturbar a ordem pública. Aí ele fala: seria a verdade então algo que viesse perturbar a realidade? Não seria essas interpretações por meio da doxa que os sofistas têm que causariam uma perturbação maior? Será então que a verdade consegue de alguma maneira provocar um mal-estar social e não as opiniões? Então você percebe que Sócrates sempre afirmava algo a partir de suas perguntas, né? Um outro ponto que Sócrates fez para de alguma maneira se defender das acusações foi a seguinte. Ele dizia o seguinte: olha, vocês dizem que eu perturbo a juventude, mas muitos das pessoas que me seguem, que vocês chamam de meus discípulos, são pessoas, de alguma maneira, que são bem vistas socialmente e que estão até aqui na minha acusação e que são conhecidas por todos vocês. Então, como é possível eu, de alguma maneira, perturbar a juventude se a própria juventude, os próprios jovens que me seguem, são de índoles que todos consideram positiva? Então, será que não existe uma certa confusão nessa acusação? Então, ele já se defendeu de 2, né? A terceira que ele falou é o seguinte. E na outro ponto ele falou o seguinte: vocês dizem que eu não acredito nos deuses da cidade e por isso eu sou ateu. E essa era uma das acusações que fizeram para Sócrates. Aí ele argumenta o seguinte: ó, vocês dizem que eu sou ateu por não acreditar nos deuses da cidade, mas todos sabemos bem que existem outros deuses além dos das cidades. Então, eu seria ateu ou eu acreditaria em outros deuses? Porque me parece que são coisas completamente diferentes, né? Porque ser ateu é não acreditar em todos os deuses. E eu não acreditar nos deuses das cidades é eu eliminar a crença nesse tipo de divindade. Mas você sabe muito bem que em outros lugares existem outros deuses diferentes desses. Então, no final, se decidam: eu sou ateu ou eu não acredito nos deuses da cidade? Qual a acusação que vocês me dão? Então, percebe que o Sócrates baseia todo o seu diálogo em uma coisa, né? Na busca pelo conceito. Essa é aí é o grande expoente na filosofia socrática, que é a conceitualização das coisas. Então, a acusação de Sócrates era baseada simplesmente na opinião e ele chegava propondo o seguinte: ele propunha tudo baseado em conceitos. Então, se você for até trazer isso para o tempo de hoje, quando você vai perguntar algo, ou você quer saber quando você estabelece uma pergunta sobre o que é natural, sobre o que não é natural, você vai em uma coisa chamada dicionário. O que é que o dicionário lhe traz? O dicionário lhe traz o conceito da coisa, o conceito real daquilo que você está querendo saber. Então, quando você pergunta o seguinte: o que é... Então, partindo desse ponto, se você perguntar o seguinte: o que é a fé?
Então você vai estruturar a fé o seguinte, é só um conceito, né? Testando. O que é a fé? Não, a fé é a certeza das coisas que não se esperam. Pronto. Então você já elucidou um conceito de fé. Então qualquer conceito para Sócrates, a exemplo, estou colocando exemplo, fora desse, para Sócrates é falso. Porque você está indo de contra ao conceito. Beleza? Então para Sócrates ele está aliado ao significado da coisa. E não às interpretações que você tem dela. Então perceba o seguinte, olha. Se para Sócrates o que realmente importa é o conceito da coisa, o Sócrates diz o seguinte, que esses conceitos não podem ser quebrados. Os conceitos devem vir de cunho universalizante. O conceito, depois de lançado para Sócrates, não pode ser quebrado, e esse conceito é indestrutível. Então esse conceito é atemporal e apessoal. Depois que elucidado e chegado ao conceito de algo, esse conceito não pode ser quebrado. Esse conceito é estruturado como verdade, e depois de se chegar à verdade, ela não pode ser dita como mentira. Então, olha, perceba que no diálogo socrático, depois que você chega à verdade, essa verdade é dita como tal e que você não pode mais voltar atrás. Então, para Sócrates, ele diz o seguinte, olha, só existe uma coisa que pode lhe fazer chegar ao conhecimento verdadeiro. E o Sócrates diz que é o pensamento, a razão. Então, na linha de fundamentação teórica da filosofia, Sócrates é o grande expoente de uma linhagem filosófica chamada de racionalismo. Então, Sócrates foi o grande expoente do racionalismo, porque ele diz que só é possível se chegar a episteme se utilizando a razão, e a partir do momento que você utiliza a razão através do método socrático, que seria maiêutica, ironia e dialética, você chegaria a um conceito universalizante, e que esse conceito universalizante não poderia ser mais questionado. Você chegou na essência da coisa. Então esse método é para se chegar à essência. Beleza? Aí você chega e pergunta o seguinte. O que aconteceria, nesse caso, aí vai a grande união desse tema, é o seguinte. Como se daria a narrativa de Sócrates hoje? Nesse tempo, no século XXI. Perceba o seguinte, olha. O século XXI é conhecido como o século da pós-verdade. O que significa o século da pós-verdade? O século XXI, principalmente com o advento das redes sociais, possibilitou a cada ser humano estabelecer e enunciar um critério de realidade, o qual o sujeito vê, interpreta assim e lança esse conceito. Então, hoje com a rede social, principalmente com essas mídias digitais aí, dá espaço para que qualquer um diga o que pensa sobre a realidade. E nós temos aí vários abre aspas fechadas, doutores de sumas verdades aí, que vai compreendendo a coisa como eles bem pensam e não se preocupando em nada com o que de fato é. Então, se Sócrates viesse hoje, provavelmente ele seria condenado. Por que Sócrates hoje seria condenado? Primeiro o seguinte. Quando você questiona um determinado representante de cunho social elevado, ou seja, quando você questiona alguém do establishment, o que essa pessoa logo faz? Primeiro, o que essa pessoa logo faz, ele afasta, né? Você já tem muito espaço, porque você questiona demais. Questionar sempre é um problema, em qualquer ponto da história que seja. Então, se você começa a questionar demais, né, o que esses novos mitos aí estão falando, você vai ser deixado de lado. Você já vai ter muita credibilidade, né?
Você vai passar por um certo tipo de acusação novamente. E você vai questionando e vai cada vez mais se afastando do cunho social. Você vai ser afastado, você vai passar até por um certo isolamento, assim como aconteceu com Sócrates. O que Sócrates passou lá na Idade Antiga foi um certo isolamento, né? Toda vez quando você vai de encontro a um sistema social vigente, você é isolado. Então, se você fizer questionar esses novos mitos de hoje, você vai ser também isolado, né? Porque primeiro não agrada muito. Então, para você nesse caso ser um filósofo à moda de Sócrates, você tem que ter um certo, tem que ter uma certa insensibilidade para com que o outro, de forma coletiva, pense. É o primeiro ponto aí. O outro ponto é o seguinte, que Sócrates, ele toca no ponto seguinte, olha, que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, se a vida irrefletida não vale a pena ser vivida, se você for trazer hoje o Sócrates para o momento atual, você diria o seguinte: você chegaria para você todo tipo de informação que dizem ser verdade, aí você ia começar a refletir, a pensar, a usar os conceitos verdadeiros para definir se aquilo que estão falando é verdadeiro ou falso. Quando você dissociasse o que é verdadeiro ou falso, aí você teria uma vida mais positiva, uma vida com mais significado. Porque para Sócrates a vida com mais significado seria aquela vida em que você buscasse o amor ao que é verdadeiro. É aí que nasce o termo filosofia, né? Filosofia é o amor ao conhecimento. E para Sócrates conhecimento é igual a verdade. Um outro ponto é o seguinte, olha. Se você for compreender a realidade através de Sócrates, você vai fugir hoje de dois problemas. Então, quais são os problemas maiores hoje? Os problemas maiores hoje da sociedade pós-moderna, ou de uma certa contemporaneidade atual. A pós-modernidade traz para a gente o vazio dos conceitos. O que é o vazio dos conceitos? É que se todo mundo diz, se todo mundo está falando, a verdade é relativa a quem fala, então você fica perdido no que é verdade e em você, quem quer, é verdade, quem não questiona vive para o nada, né? Porque se a vida para Sócrates, que vale a pena ser vivida, é uma vida que dá amor ao conhecimento, e só se é possível amar o conhecimento através da reflexão, do questionamento, quando você não questiona, você aí está vivendo na inércia absoluta. Então, retomando aqui o meu raciocínio, quando você questiona sobre a verdade, você e busca, o importante é questionar e buscar nela, porque o Sócrates não é um tipo de pensador que diz que você só vai questionar e não encontrar. Ele diz que você vai questionar e vai encontrar a verdade, encontrando uma verdade conceitual e eterna. Então, quando você busca uma verdade, chegou lá, você vai fugir de dois problemas atuais, que é a exacerbação da angústia e a exacerbação da melancolia. O que é, nesse caso, essa exacerbação da angústia? A exacerbação da angústia é conhecida como, de forma bem médica, né, transtorno de ansiedade, onde, nesse caso, o indivíduo fica incerto. Então, se você já sabe da verdade, se você já alcançou a verdade, não tem grau, não tem certeza ali, né? Não tem certeza. Então o problema da angústia é resolvido aí. A partir do momento que você encontra a verdade, a angústia foi eliminada. Um outro ponto é o seguinte: o problema agravante da melancolia. A exacerbação da melancolia é conhecida como transtorno depressivo maior, que o principal sintoma é o querer morrer, né? Se você é um filósofo à moda de Sócrates, em algum ponto você não vai querer morrer. Sabe por quê? Porque você vai buscar
o conhecimento. E essa busca do conhecimento sempre vai lhe proporcionar uma vida melhor. Agora perceba, tem uma nota de rodapé aí. Que você vai se livrar para Sócrates da melancolia através do viver para o saber. Do viver para buscar a verdade e encontrá-la. Porque se para Sócrates você viver através da opinião aparentes dos sentidos, aí você não está fazendo nada. Você está aumentando mais ainda a sua tristeza. Porque nesse caso nós estamos compreendendo aí a tristeza e a angústia como sendo o não encontrar a verdade sublime. Depois que você encontrar para Sócrates a verdade sublime, você vai ter uma vida mais positiva, uma vida mais realizada, uma vida mais plena. Então, olha. Então, viver ao modo de Sócrates, hoje, você ainda seria de alguma maneira um sujeito isolado, porque você incomodaria o establishment, as normas sociais vigentes. Se você viver hoje a modo de Sócrates, você provavelmente seria um ser menos angustiado e menos melancólico. E um outro ponto que você seria, que para mim é o principal, se você vivesse ao modo de Sócrates, você não cairia na conversa de falsos messias. Porque é da característica do falso messias estabelecer relações não criteriosas com a realidade, porque todo discurso de um pseudo-messias é baseado em uma argumentação contraditória em que ele mesmo se confunde no que está falando. Outro problema também, se você for um bom socrático, é que você fugiria incessantemente das mentiras, né? E a mentira hoje tem um nome bem interessante, né? Fake news, né? A falsa notícia. Se você for um bom socrático, você não cairia nas fake news, porque a fake news estabelece um critério da realidade muito limitado, em que quando você vai realmente buscar a fonte conceitual, você vai ver que aquilo não passa de um castelo de areia. O castelo de areia que eu estou querendo dizer é algo que se dissipa com o vento. Então, a utilidade então de estudar Sócrates hoje na sociedade pós-moderna é simplesmente o fato de você, de alguma maneira, conseguir se libertar desse tempo. É um tempo que não é muito agradável, né? Cada um fala o que pensa, sem ter muito compromisso com o que de fato se é. Você é afastado quando você fala coisas que são conceitualmente verdadeiras. É um tempo em que as pessoas respiram muito a melancolia e a angústia porque não sabem muito bem o que é verdade. E é um tempo em que as pessoas acreditam muito em ainda pseudos messias, né? Então cabe aqui, então, dizer o seguinte, só para encerrar, será que não vale a pena, em alguns pontos, nós tomarmos a posição socrática? Será que realmente não vale a pena nós seguirmos de alguma maneira os ensinamentos desse tão profundo sábio, mesmo que isso de alguma maneira nos custe algum isolamento social? E para encerrar, direi de novo essa frase: a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, pessoal, por hoje é só. Tchau, tchau. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Então eu vou encerrar aqui, né?